Olá, caros alunos e alunas. No nosso vídeo passado sobre teoria, nós abordamos sobre os somatórios e após isso, nós falamos um pouco sobre somas de rima. Hoje, na nossa aula de Cálculo 2, parte 2, abordaremos sobre as integrais definidas, indefinidas e sobre nossa primeira técnica de integração. Mas o que seria uma integral? Uma integral é uma área, é um tipo de soma de rima que vai ser denotada por essa notação aqui. Então, a integral de f de x dx variando de a até b. Ou seja, é um tipo de soma de rima. E é um tipo muito importante porque ela vai ser um tipo que vai poder nos dar a informação exata das áreas que nós vamos fazer das nossas respectivas funções. Para poder nós, então, dizermos que é uma integral, vamos pensar da seguinte forma. Vamos tomar a nossa soma de rima, que nós tínhamos inicialmente, e vamos fazer com que os quadrados da soma de rima eles fiquem infinitamente pequenos. Tão pequenos que é como se eles se tornassem linhas. Dessa forma, nós definimos a integral de f de x dx no intervalo de a a b como a soma de rima quando o limite do tamanho desses quadrados tende a zero. Dessa forma, nós estamos somando as alturas de cada quadradinho. Ou seja, estamos fazendo uma soma contínua em vez de uma soma discreta. Como eu disse na aula passada, que a parte mais importante do nosso estudo de cálculo 2 é abordar somas contínuas. E aqui está nossa soma contínua. A integral de f de x dx no intervalo de a a b, que é como se fosse a soma nos reais de f de x variando de a até o b. E aí, essa soma que a gente denominou que são as integrais, elas vão ter duas propriedades básicas principais aqui nesse primeiro momento, que são derivadas das propriedades da soma de rima. A primeira parte é que a constante interna à soma, ela pode sair para fora, como está descrito aqui nessa primeira propriedade. Já a segunda propriedade, ela está dizendo que a área entre o intervalo de a a b pode ser dado como a área entre a e um c e depois a área entre um c e um b, certo? Que é muito simples e muito fácil de compreender, tudo bem? Mas você pensa, ora, definimos o que é integral e pegamos as propriedades essenciais dela. Mas o que ela tem, então, de tão especial para definir a área de uma função? O que a integral tem de tão especial é o que vamos definir agora. Teorema do cálculo fundamental. Vamos, então, descobrir a propriedade mais importante de uma integral, certo? Para fazermos isso, vamos pensar da seguinte forma. Vamos passar a definir nossa integral como uma função de b, como está descrito aqui. Essa função quer dizer que o b é variável, ou seja, a nossa área varia dependendo do valor de b. Tudo bem? Se nós dissermos que b, na verdade, é b mais ΔB, nós podemos usar a nossa propriedade que nós vimos anteriormente, nossa segunda propriedade, e fazer com que a integral, que seria de a até b mais ΔB, seja a integral de a até b, e depois a integral de b até b mais ΔB. Essa primeira integral de a até b, é a nossa própria função, f de b.
Já essa outra integral aqui, eu posso usar aquele teorema que nós vimos na aula passada, o teorema do valor intermediário para integrais, e dizer, então, que aquele resultado, na verdade, diz que f de b mais ΔB é igual a f de b mais f de c vezes ΔB, onde c está em algum intervalo entre b e b mais ΔB. Ou seja, c é aquele número perfeito que a gente viu lá na teoria de soma de rima. Então, o que eu faço agora? Eu isolo a minha função f de c, como nós podemos ver, e aplico um limite na qual ΔB tende a zero. E aí, como os senhores viram em cálculo 1, essa primeira parte aqui, quando eu aplico esse limite, vai ser, na verdade, a derivada de f de b. Já quando eu aplico o limite em f de c, como b tenderá a zero, o c vai tender a b tanto pela direita quanto pela esquerda. Ou seja, no limite em que ΔB tende a zero, f de c, na verdade, será f de b. E aí, com isso, a gente consegue provar o teorema fundamental do cálculo, que é a propriedade mais importante da integral, que ela diz o seguinte: a derivada de uma integral é a função integrante, é a função que está dentro. Em outras palavras, como está descrito aqui, a derivada de uma integral é a sua própria função integrante. Ou, se vocês preferirem, a integral em um intervalo AB pode ser dado como a antiderivada de B menos a antiderivada de A. Então, chamando antiderivada, claro, da função tal que a derivada dá a função integrante. Tudo bem? E aí, esse teorema do cálculo fundamental vai permitir essas duas propriedades, que são importantíssimas para o nosso cálculo de áreas. Por quê? Porque agora temos números mais redondos, mais precisos. Mas tudo que nós definimos anteriormente foi necessário dar dois parâmetros, A e B. Ora, se o nosso objetivo é apenas achar a antiderivada, a gente pode criar uma função ou uma família de funções que não tem parâmetro nenhum. Daí temos então a integral indefinida, que é a integral que não tem parâmetro e dá somente a família de funções representando a antiderivada de f. Mas por que existe esse c? Ora, esse c é porque é uma família. Quando nós derivamos de um lado e de outro, veja que como c é uma constante, ele some da derivada. Dessa forma, a integral definida, ela tem que ter esse c, porque ela representa uma família de funções. E aí, com isso, nós conseguimos listar vários tipos de integrais básicos, que podem ser vistas aqui nos exemplos. Então, por exemplo, a integral de uma função polinomial, ou seja, a integral de f elevado a n, pode ser dado como f de n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante. A integral de cosseno de u pode ser dado como seno de u mais uma constante. Por quê? Porque a derivada de seno de u é cosseno de u. A integral de secante ao quadrado de u, de du, pode ser dada como tangente de u mais uma constante, porque a derivada da tangente de u é igual a secante ao quadrado de u. E por aí vai. Nós temos vários exemplos de integrais tabeladas. Vamos, então, resolver um exemplo. Com o conhecimento que nós temos, vamos calcular a área da função f de x, na qual essa função é x ao cubo, no intervalo x, variando de 1 a 3. Primeiramente, sendo a nossa integral, a integral pedida, nós temos então a definição que I é igual à integral de f
de x ao cubo, dx, variando, então, de 1 a 3. Mas nós sabemos, anteriormente, que a integral de f elevado a n é f de n mais 1 dividido por n mais 1. Então, a antiderivada de f elevado... de x elevado ao cubo é x elevado a 3 mais 1, que é 4, dividido por 3 mais 1, que é 4. Com o range, né, digamos assim, variando de 1 a 3. Ora, nós sabemos que a integral definida é a antiderivada no ponto final menos a antiderivada no ponto inicial. Então, a antiderivada está aqui. Então, nós temos que a nossa integral é 3 elevado a 4 dividido por 4 menos 1 elevado a 4 dividido por 4, sendo esse resultado 20. Com isso, nós descrevemos o princípio da resolução de uma integral definida e de uma integral indefinida. Agora, para finalizar, nós vamos falar de algumas técnicas para integração. Por quê? Nem sempre nós somos capazes de ter todas as integrais tabeladas. Imagina a quantidade de funções infinitas que teríamos que ter memorizado em nossas cabeças. Por esse motivo, existem algumas técnicas que facilitam a resolução das integrais, ou seja, que transformam elas em integrais que nós somos capazes de lembrar e resolver. A primeira técnica que nós vamos mostrar aqui, e será o último tópico do nosso vídeo de hoje, será a regra da substituição. Nessa regra da substituição, nós definimos x como uma variável nós definimos x como a função de uma variável u. E assim, nós podemos mudar o parâmetro de integração. Dessa forma que nós podemos observar. Mas essa forma aqui eu não entendi nada. Então vamos para um exemplo. Então, no nosso exemplo, nós devemos descobrir a integral indefinida da função f de x, na qual f de x é igual ao cosseno de 5x. Veja que a integral pedida é i integral indefinida de cosseno de 5x dx. Daí você pensa, ora, cosseno de 5x eu não sei fazer essa integral. Mas eu sei fazer, por exemplo, a integral de cosseno de u du. A integral de cosseno de u du eu sei, é seno de u. Então, o que nós faremos? Nós vamos chamar u igual a 5x. Ou seja, nós vamos definir um u que seja uma função de x. E nós vamos, então, achar x em função de u. Entenderam? No momento que a gente acha x em função de u, nós conseguimos substituir isso na nossa integral. Então, temos o seguinte, u igual a 5x, e aí quando a gente deriva, a gente tem que u vira 1, então 1 vezes du, e a derivada de 5x é 5, então 5 vezes dx. Passamos o 5 para o outro lado, então temos que dx é igual a du dividido por 5. Ora, então agora nós podemos mudar toda a nossa integral para o universo de u. Cosseno de 5x vira cosseno de u e dx vira du dividido por 5. Pegamos esse 1 sobre 5 e botamos para fora da integração, porque é uma constante. Então a gente tem que a nossa integral, na verdade, é 1 sobre 5 vezes integral indefinida de cosseno de u du. Ora, integral indefinida de cosseno de u du é seno de u. Então, nós temos seno de u dividido por 5 mais nossa constante de integração. E aí, por fim, nós substituímos o nosso u e voltamos para o universo do x.
Como o nosso u é 5x, nós temos então que a nossa integral é seno de 5x dividido por 5 mais c. Agora, daremos outro exemplo, demonstrando então uma integral definida. Nós vamos integrar a função x mais 2 elevado totalmente, né? X mais 2 elevado à quarta. E no intervalo que a gente vai definir é um intervalo de menos 2 a 3. Então, primeiro, vamos mostrar a notação da nossa integração. A integral pedida é a integral de x mais 2 elevado à quarta, de dx, indo de menos 2 a 3. Como se pode ver, existem duas maneiras de resolver essa integral. Você pode abrir o parênteses, certo? E aí vai ficar uma função polinomial. E aí você resolve cada parte da função polinomial. Ou nós podemos fazer uma substituição. Veja que se x mais 2 fosse u, nós teríamos uma função polinomial, ou seja, uma função algébrica simples. Então, o que faremos? Chamaremos u de x mais 2. Quando chamamos u de x mais 2, fazemos a derivada. E aí temos que derivada de u é 1, então 1 vezes du. E derivada de x mais 2 também é 1, então 1 vezes dx. Quando pegamos isso, podemos perceber que a nossa integral, de maneira indefinida, ficaria u elevado à quarta vezes du. Mas as nossas constantes de integração, ou seja, o nosso intervalo nas quais estamos integrando, precisa ir para o universo de u. Então, quando x é menos 2, u vai ser 0. E quando x é 3, u será 5. Dessa forma, a nossa integral vai mudar para a integral de u elevado à quarta du, variando de 0 a 5. A integral de u elevado à quarta, nós sabemos facilmente. É u elevado a 4 mais 1, que é 5, dividido por 4 mais 1, que é 5. Ora, essa antiderivada vai ser aplicada em 5 e em 0, porque nós sabemos que a integral é dada pela antiderivada aplicada no final, menos a antiderivada aplicada no início da integral. Então, aplicamos na antiderivada o 5, então fica 5 elevado a 5 dividido por 5, menos a aplicação da antiderivada no 0, ou seja, 0 elevado a 5 menos 5, dando o resultado de 5 elevado à quarta, que dá 625. Dessa forma, completamos a nossa segunda aula de cálculo 2. Nós abordaremos na nossa próxima aula sobre as técnicas de integração. A integração por partes, a integração de funções trigonométricas e a capacidade de substituições trigonométricas. No mais, gostaria que você tivesse um bom dia, caro aluno e cara aluna, e nos vemos na nossa próxima aula.